A paz do Senhor, tudo bem, amadas? Graças a Deus. Hoje, dia 33, estamos rompendo. Estou muito alegre com esse nosso propósito, com esse nosso estudo. Eu sei que o Senhor já mudou algumas coisas aí na tua casa, como Ele já tem mudado na minha. Grandes coisas o Senhor tem feito. Nós estamos aqui neste propósito, firmes e fortes, graças a Deus. Hoje vai dizer assim: o amor completa um ao outro. É o nosso estudo de hoje, no dia 33. E aqui vai dizer: também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Está escrito em Eclesiastes 4:11. Vai dar esta palavra aqui para nós, da importância do caminhar juntos. Então aqui vai dizer assim: Deus fez nós dois, o homem e a mulher, se tornar um pelo casamento. E é muito legal isso, porque quando nós aprendemos isso, como nós já estudamos ali em outros dias, a questão dessa unidade, dessa honra, desse respeito, deste amor pelo que está acontecendo, né, na nossa vida, no nosso cônjuge, então nós ficamos assim muito mais alegres com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Então aqui vai dizer assim, ó, é sempre melhor quando esta performance não é solitária. Então o que acontece? Se nós não estamos tendo que executar todas as funções de uma família, todas as funções dentro de um casamento de maneira sozinha, vai ser muito melhor, como nós já aprendemos nos outros dias, né? Eu anotei aqui também mais uma palavra, um grifo aqui do que o autor escreveu, que ele vai dizer: a nossa união pode gerar filhos, e o nosso trabalho em equipe pode conduzi-los melhor a uma vida saudável e à maturidade. Onde um é fraco e o outro é forte. Quando um precisa construir algo, o outro está preparado para ajudar e encorajar. Multiplicamos a alegria um do outro e dividimos nossas tristezas. Eu achei tão legal isso daqui, porque isso é uma realidade. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem educados, nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, nós queremos que os nossos filhos alcancem algo melhor do que nós conseguimos alcançar. E isso nós instruímos eles. E quando os filhos veem os pais falando a mesma linguagem, caminhando em harmonia, orientando dentro do mesmo propósito, então eles acreditam e eles se sentem encorajados, se sentem seguros, se sentem respeitados, e eles têm liberdade de falar da decisão, daquilo que eles estão pensando em fazer quando adulto, com quem eles estão saindo, como eles estão se sentindo sempre à vontade por causa dessa segurança que eles sentem ali em ambos, né? Em pai e mãe, tratando as coisas com seriedade e respeito. E eu vi aqui também em Eclesiastes 4:9-10 que ele vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se cair em um, levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá que o outro que levante. Então isso aqui é um exemplo assim muito sério das nossas vidas, que muitas vezes nós estamos desanimados e acontece algo que o esposo chega e fala, conversa, anima, sustenta o emocional, sustenta a situação, e tudo passa. E às vezes é o contrário. E às vezes também está acontecendo alguma coisa desse jeito e os dois se cansam, que como a gente já estudou no outro dia, quando um está abrindo, está empurrando para um lado e o outro empurrando para o lado contrário, e os dois ficam ali, se cansam e não alcançam a vitória. Por quê? Porque não houve ali esta unidade, não houve esse entendimento que o trabalho tem que ser feito em conjunto. E aí aqui outra coisa que eu grifei foi assim: um pode ter uma boa mente para os negócios, mas precisa do outro para ajudá-lo a ser generoso. Então aqui ele vai dando exemplos de como a gente pode se complementar. E aí ele vai dizendo, ó, um de vocês pode cozinhar melhor, por exemplo, enquanto o outro é mais eficiente lavando a louça. Um pode ser mais gentil, o outro pode ser mais disciplinado. Então, assim, é isso que é importante. A hora que você começa a conhecer, que a gente também já estudou um dos dias, que era para conhecer o seu cônjuge, que era para estudar o nosso cônjuge. Então, quando você começa a conhecer, você começa a perceber o que aquela pessoa não consegue fazer tão bem. E também você consegue perceber aquilo que ela te supera. E isso não é para ser uma competição. Isso é para ser usado exatamente no equilíbrio. Que foi bem por isso que o Senhor uniu. Porque o Senhor une propósitos quando une as pessoas. A primeira
proposta de Deus para unir as pessoas é unir o propósito para qual Ele chamou ambas. Então aqui, nesta hora de conhecer bem a pessoa, você vai ter toda a liberdade de fazer aquilo que você sabe melhor. Você vai fazer não por arrogância, não por exibicionismo ou para dar na cara. Você vai fazer porque você tem aquela habilidade. E ele, quando fizer aquilo que você não tem habilidade, você precisa dar a honra para ele, porque ele sabe que ele tem aquela habilidade. Automaticamente ele vai começar a perceber que quando você o honra naquilo que ele tem habilidade, ele vai começar a honrar naquilo que você tem habilidade. E isso pode ser conversado abertamente dentro de casa, para que os filhos percebam quem é mais fera em cada área da vida, quem que cuida das finanças, quem que tem boa parte da administração, quem que tem boa parte da organização, quem que sabe conversar melhor, quem que é o que manuseia melhor tal situação. Então, quando precisar ser chamado para resolver qualquer conflito, já está ali, digamos assim, eleito o líder da situação. Todos trabalham junto, mas tem aquele que vai ser o líder da situação. E isso é muito legal. E aí aqui, o autor escreveu, e como resultado, né, aqueles que não estão dispostos a ver isso, como resultado eles perdem muita oportunidade. Por que eles perdem muita oportunidade? Porque eles deixam de ser eficiente naquilo que precisa ser feito. Por exemplo, se você não sabe cozinhar direito e você não se esforça para aprender, ou mesmo você se esforçando tanto para aprender, você ainda não consegue cozinhar como ele, então aproveite para dar ênfase no trabalho quando ele estiver cozinhando, e você vai fazendo os trabalhos de auxiliar, porque daí gera aquela harmonia. Porque tem muitas coisas que pode fazer enquanto se cozinha. A mesma coisa é a parte das finanças. Se um sabe organizar melhor a parte das finanças e o outro não, o que aquele que não sabe tem que fazer? Tem que obedecer as dicas, tem que obedecer as regras, tem que dar atenção em olhar os relatórios, tem que sentar e ouvir a proposta que o outro está fazendo. Isso é contribuir com o trabalho da organização. E eu vejo assim tantas coisas que a gente pode fazer. Aqui em casa a gente tem feito bastante regrinhas assim das organização da casa, tentando evidenciar as habilidades de cada membro da família. Tem funcionado. Nós estamos em treinamento, né? Tem funcionado, tem sido muito bacana, uma experiência muito boa para nós. E aqui eu quero ainda lembrar, aqui o autor traz nesse estudo de hoje a questão do senso, né, do discernimento. Tem algumas pessoas que ele tem mais essa facilidade de discernir e outras não. No caso, no casamento, já é assim uma habilidade praticamente que Deus deu mais para as mulheres, do discernimento em relação a sondar a situação, as coisas que estão acontecendo. E isso é muito bacana, conversar com o esposo sobre isso, mas conversar de uma maneira amorosa, conversar de uma maneira onde você vai dizer que você sentiu, porque você orou, porque você pensou, porque você percebeu. Perguntar para ele se ele sentiu, se ele percebeu alguma coisa, para dar importância para ele no que ele está pensando. Aqui traz a história da esposa de Pilatos. Pilatos, ele estava ali, ele era uma pessoa que deveria tomar a decisão entre crucificar ou não Jesus. E cabia a ele dar essa resposta, porque foi enviado para ele. E o que acontece ali? Ele foi avisado pela tua esposa. A esposa dele teve discernimento e entendeu que não era para fazer. É lógico que aqui nós estamos falando de uma coisa que nada ia poder livrar Jesus de ir à cruz por nós, porque isso já era determinado por Deus. Mas aquele momento, o que aquela mulher fez, ela mudou a história de Pilatos, porque daí Pilatos não decidiu sozinho. Ele não tomou a decisão de crucificar Jesus. Quando foi imposto a ele que ele seria a pessoa que ia tomar essa decisão, e quando ele recebe a informação da esposa de que ela diz bem assim, Mateus 27:19, vai dizer, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofria em sonhos por causa dele. Então o que Pilatos faz? Ele não toma decisão, ele joga para o povo decidir. Então o que acontece ali? Ele ouviu a sensibilidade da esposa, embora ele não pudesse mudar aquela situação, mas ele não agiu sozinho. Então ele fez o quê? Ele pediu para que as pessoas tomassem a decisão do que eles queriam. E aí, o que acontece nas nossas vidas? Às vezes nós não nos sentimos ouvidas, né? Por causa dessas coisas. Você vai lá, tem o senso, fala,
e a pessoa não te ouve, mas às vezes é a maneira com que está sendo falada, às vezes a maneira imperativa, ou às vezes a maneira se mostrando muito sábia, se mostrando muito dona da situação. Eu já falei muito nessa área, porque por causa do conhecimento, por causa de toda uma estrutura profissional, então assim, em muitas áreas eu, né, e aí eu penso, não, eu sei o que eu estou falando e é isso e pronto. Só que para quem está na situação de fora, que está vendo por um outro ângulo, ela quer ser respeitada nessa hora. Então o que é importante? Chegar, ouvir, conversar. Olha, o que você está pensando sobre isso? Como que você viu essa situação? À medida que a pessoa vai abrindo, você vai usando as próprias falas dela para tentar entender se o que ela está falando tem nexo ou não. Conforme ela vai falando, ela vai também te dando a oportunidade de você falar. Aí você pode dizer, olha, eu pensei, eu entendi, eu achei, eu posso perceber. E aí você, com essas palavras, não é você que está mandando, não é você que está dando a ordem, mas você está dizendo que você sentiu uma possibilidade da coisa dar ruim ali naquela situação. Com o tempo, com essa conversa toda, ele vai percebendo que você está inserida na situação, que você faz parte da situação, que você está pensando no todo, que você está pensando como poderia ajudá-lo em entender a cada situação. Aqui comigo já aconteceu algumas coisas assim, que depois, quando eu comecei a aprender que é muito necessário chegar ouvindo ele, não chegar eu falando o que eu penso, que eu senti. Às vezes eu já tinha decisão pronta, formada, e eu ficava ali no cenário. Olha, tal, como é que tá a tal situação? E aí, o que que você pensou? O que que você achou? O que que você entendeu? E ele não, porque assim, ele ia falando e tal. Chegava uma hora que ele chegou para mim assim, mas por que você está perguntando? Você pensou alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Ou você está sabendo de alguma coisa que eu não sei? Não, é porque eu... Aí vou dando a informação. Aí depois, às vezes, não, nada a ver. Vai lá e age, faz, ou resolve. Depois pois é. Talvez tivesse ido daquele jeito que você falou. Ou então, já cheguei e ouvi assim, ainda bem, né, que você falou. Porque daí eu tomei essa decisão. Porque depois que você falou aquilo, aí eu pensei nisso, entendi isso e concluí assim. E olha o que deu. Deu certo, foi bom. E eu não estava pensando desse jeito. Então é tão maravilhoso isso. A família inteira pode celebrar quando acontece uma coisa dessa. E pode contar uns para os outros. Olha, eu estava prestes a tomar essa decisão, fazer tal coisa. E por causa daquela tua palavra, por causa daquele momento em que nós conversamos, a situação mudou. E aqui eu ainda grifei. A eficiência do seu casamento depende dos trabalhos dos dois trabalhando juntos, que é isso que eu estou falando. Você tem alguma decisão importante sobre suas finanças, plano de aposentadoria? Você está enfrentando algo difícil de lidar? Você está com problema com um colega de trabalho? Você vem lutando para tomar alguma atitude? Então todas essas coisas têm que ser postas na mesa da família, tem que ser posta ali para conversar, para não carregar o peso sozinho das decisões que você precisa tomar. Então assim, não tente analisar tudo por você mesmo, não desqualifique o direito dele opinar nas questões que diz respeito a ambos, porque se você estiver bem, a sua casa vai bem, mas se você não estiver bem, como que a sua casa vai bem? Às vezes você pode pensar assim, mas é só uma situação lá do trabalho, não vou levar isso para casa. Mas a situação do trabalho se resolve lá no trabalho, mas a sua emoção, o seu estado de espírito, você tem que tratar em casa, porque as pessoas de casa é que vão olhar para você, que vão respeitar você, que vão honrar você, que vão saber cooperar com você, te dar uma palavra de apoio. Então a maneira como que você fala muda muito. E aí ele vai dizer, o amor entende que Deus uniu vocês com um propósito. E o mesmo que você sabe, discordando das perspectivas do seu cônjuge, ainda assim você deve respeitar e levar em consideração a visão dele. Isto honra o plano de Deus para o seu relacionamento e protege a unidade que ele intenciona. Então veja, quando você faz isso por obediência, você está honrando a Deus. E automaticamente, você honrando a Deus, Deus vai te dando habilitação, capacidade emocional, estrutura, unção, tudo que você precisa para que você possa começar a fazer isso fluentemente com o seu esposo na sua casa, sem sentir mais esse peso. E o que acontece? Juntos vocês são melhores do que sozinhos. Vocês precisam um do outro, vocês se completam. Assim que o autor finaliza esse dia de hoje, e eu
Estou aqui assim empolgada porque nós já estamos agora, né? Agora só falta 7 dias para a gente terminar e eu creio assim que grandes coisas mesmo vai mudar na nossa vida, na nossa história. Eu sei que coisas já têm mudado e Deus é bom para nos fazer crescer e avançar dentro da nossa casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha liberdade de entrar na sua casa e mudar as estruturas que precisa mudar, ainda que sejam cercas, ainda que sejam muralhas, ainda que sejam pedras que foram colocadas ainda diante de você. Que nesta oportunidade o Senhor possa abrir os teus olhos, abrir teu coração e encorajar você a tomar a decisão assertiva dentro da sua casa. Em nome de Jesus, que você continue firme orando, ore pela tua casa e ore pela minha, que assim eu estou fazendo aqui, orando pela minha casa e colocando vocês na presença do Senhor. Amém?